Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa Rádio Catedral FM 106,7, a Sintonia da Felicidade. Eu sou Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade, todo domingo, com você aqui no início de mais uma manhã, você que acompanha pela nossa Rádio Catedral, você também que acompanha através das plataformas de internet, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E para começar muito bem esse domingo, começar muito bem o nosso programa, nós vamos convidar o Padre João Cláudio para rezar o Tercinho do Amor da Venerável Odete Vidal Cardoso, Odetinha, e logo após nós vamos contar a história do Beato de hoje e você vai ficar aí para rezar conosco e conhecer a história dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Terceira dezena. Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, fazei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E como é bom começar o dia louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele faz em nosso favor. Enfim, muito obrigado, Padre João Cláudio, pela oração do Tercinho do Amor da Venerável Odetinha. E nós aqui no Rio em Santidade continuamos o nosso programa. Lembrando a todos que o nosso Rio em Santidade está disponível em formato podcast, ou seja, é um programa de rádio, só que você pode ouvir a hora que você quiser, nas plataformas. Quais? Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube também está lá. Então, logo após acaba aqui o nosso programa, né, 6 horas da manhã, já está disponível em todas essas plataformas. Se liga,
manda para as pessoas, mande para os seus amigos, compartilhe, porque a nossa audiência também lá nas plataformas de podcast está aumentando, isso é muito bom, e contamos com a sua colaboração aqui, compartilhando o nosso programa. E nós vamos contar hoje a história de Inácio de Azevedo. Você conhece Inácio de Azevedo? Nunca ouviu falar? Não tem problema. Nós vamos falar hoje dele e dos 40 mártires do Brasil. Sim, do Brasil, 40 mártires do Brasil. Então vamos lá. Inácio de Azevedo. Qual o nome dele todo? Inácio de Azevedo de Ataíde Abreu e Malafaia nasceu na cidade do Porto em 1526 e morreu em La Palma no dia 15 de julho de 1580. Foi um sacerdote jesuíta português do século XVI. É um dos 40 mártires do Brasil, beatificados pelo Papa Pio IX em 11 de maio de 1854. Era filho de Dom Manuel de Azevedo, senhor de honra de Barbosa e abade comendatário do mosteiro de São João de Alpendurada, com Dona Francisca de Abreu, prioresa do convento de São Bento da Ave Maria, no Porto, e neto paterno de Dom João de Azevedo, bispo do Porto, e de Dona Joana de Castro, neta do primeiro conde de Atouguia e senhora das honras de Barbosa e de Ataíde. O seu avô materno era o navegador e poeta João Gomes de Abreu, o das Trovas, do cancioneiro de Garcia de Rezende, sendo sua avó materna, muito provavelmente, Dona Filipa de Essa, famosa abadesa do mosteiro de Lorvão, trineta de Dom Pedro I e Inês de Castro. Teve 7 irmãs e 5 irmãos, o mais famoso dos quais Dom Jerônimo de Azevedo, capitão-geral da conquista de Ceilão, o atual Sri Lanka, e vice-rei da Índia portuguesa. Os outros 2 irmãos, Dom João de Azevedo, governador de Moçambique, e Dom Manuel de Azevedo, capitão de Chaul, lá na Índia, também foram personagens relevantes no Império Português da época. Esse Dom Pedro I, que eu falei lá que é trineta, não é o nosso Dom Pedro I não, é o Dom Pedro I de Portugal. O nosso Dom Pedro I aqui no Brasil, lá em Portugal, é conhecido como Dom Pedro IV, então para não ficar confuso. Nasceu em 526, provavelmente no primeiro trimestre do ano, na diocese do Porto. Filho ilegítimo, foi legitimado aos 13 anos de idade por carta régia de Dom João III, datada de 22 de julho de 1539, como Dom Inácio de Ataíde, para herdar sua fazenda e poder suceder seu pai. Foi educado na corte portuguesa e, aos 20 anos de idade, tornou-se administrador dos bens familiares. Mas, depois de ouvir as prédicas do padre jesuíta Francisco Estrada, decidiu renunciar esses bens, nomeadamente o senhorio da honra e quinta de Barbosa, em Penafiel de Souza, entre Douro e Minho, cabeça de morgadio criado por seu pai, com bem dos Ataídes e dos Souzas. Por esse motivo, os referidos bens vieram a ser herdados por seu meio-irmão, Dom Francisco de Ataíde e Azevedo, tendo a posse da honra continuado nos descendentes até a extinção dos senhorios em 1834 e da quinta até a atualidade. Em 28 de dezembro de 1548, depois de fazer um retiro e exercícios espirituais em Coimbra, seguindo a sugestão de um outro futuro mártir jesuíta, João de Madureira, fez a opção definitiva pela vida religiosa, ingressando na Companhia de Jesus. Como noviço, usou o sobrenome Ataíde, que lhe adivinha de quando era presumível herdeiro, por sua avó, Dona Joana de Castro, da honra da Quinta do Ataíde, no antigo julgado de Santa Cruz de Riba Tâmega, solar de origem dessa família. A partir de 1564, depois de renunciar totalmente à herança paterna, passou a assinar suas cartas como Inácio de Azevedo.
Em 1553, foi nomeado reitor do Colégio de Santo Antão, em Lisboa, antes mesmo de concluir o curso de teologia. A abertura solene das aulas desta instituição, a primeira escola pública gratuita de Portugal, teve lugar a 12 de outubro desse ano. No mesmo ano, em fevereiro, Azevedo já tinha tomado ordens sacras em Braga. No ano de 1555, Dom João III ofereceu aos jesuítas a direção do Colégio das Artes de Coimbra. E no início de 1556, Azevedo foi encarregado de visitar o colégio pelo novo provincial de Portugal, o padre Miguel de Torres. Meses mais tarde, em outubro, após o falecimento de Santo Inácio de Loyola, o provincial de Portugal teve de viajar para Roma a fim de participar da eleição do novo superior-geral da ordem, e indicou Inácio de Azevedo para, na sua ausência, ficar em meu lugar com todos os meus poderes. Ou seja, deixou este interinamente o governo dos jesuítas portugueses. No início do ano seguinte, Azevedo regressou a Coimbra para exercer o cargo de reitor do Colégio das Artes até fevereiro de 1558. Em 1560, após longas negociações, o arcebispo de Braga, São Bartolomeu dos Mártires, fez a entrega do edifício do Colégio de São Paulo à Companhia de Jesus, seguindo as instruções do cardeal Dom Henrique, e Inácio de Azevedo foi nomeado primeiro reitor desse colégio. Neste mesmo ano, Dom Inácio, que perdera o direito aos bens do moradio instituído por seu pai, mas mantinha o direito à sua parte na legítima paterna, avaliada na avultada soma de 12.000 cruzados, concordou com seu pai em renunciar ao seu direito a troco do pagamento, ainda em vida de seu pai, da quantia de 1.500 cruzados no período de 3 anos, dos quais 600 vieram a ser aplicados no Colégio de Santo Antão, 900 cruzados no Colégio Romano dos Jesuítas. Não foi assim possível atender à pretensão inicial de São Francisco de Borja de aplicar a totalidade dos 12.000 cruzados da legítima de Dom Inácio ao financiamento do Colégio Romano, pois Dom Manuel de Azevedo, apesar de já estar em idade avançada para a época, de 74 anos, não concordou em renunciar a essa soma ainda em vida. Em 1564, Inácio de Azevedo deixou a reitoria do Colégio de São Paulo e dirigiu-se a Coimbra para fazer a profissão solene, tornando-se padre professo a 9 de abril desse ano na capela do Colégio de Coimbra. Entretanto, com o falecimento do primeiro sucessor de Inácio de Loyola, Diego Lainez, em 19 de janeiro de 1565, e a eleição no mesmo ano do novo geral da companhia, Francisco de Borja, ia abrir-se uma nova época na atividade missionária dos jesuítas, com maior ênfase aos esforços de conversão ao cristianismo das populações indígenas na América do Sul. Borja conhecia bem Inácio de Azevedo e desde logo lhe prometeu procurar satisfazer as aspirações missionárias que este há muito vinha exprimindo. O provincial de Portugal, padre Leão Henriques, apoiou as pretensões de Dom Inácio e assim, em 24 de fevereiro de 1566, São Francisco de Borja assinou a patente que nomeou Azevedo visitador do Brasil por confiar muito na sua integridade, prudência e conhecimento do Instituto. Borja conferiu a Azevedo amplos poderes sobre as pessoas e bens dos jesuítas do Brasil e sancionou de antemão todas as modificações e reformas que esse julgasse convenientes no sentido de melhor execução dos objetivos da companhia no Brasil. Inácio de Azevedo partiu para o Brasil acompanhado por cinco padres da companhia, a 13 de maio desse ano, na frota de 3 naus que zarpou do Tejo sob comando de Cristóvão de Barros e chegou a Salvador depois de escalas na Madeira e em Cabo Verde, a 23 de agosto de 1566. Olha só, viajaram de maio a agosto. Então, maio, junho, julho, agosto. Então, 3 meses aí
de viagem. Só iria regressar a Portugal no final de outubro de 1568. Passou cerca de 3 meses em Salvador, na época uma povoação com cerca de 200 casas, onde se inteirou da situação dos cerca de 30 jesuítas que viviam na cidade, em 5 aldeias próximas, e em 19 de novembro escreveu a Francisco de Borja para informar que seria necessário o envio de mais gente para o Brasil. Dias depois, partiu na frota de 6 embarcações armada pelo governador Mendes Sá para auxiliar os sitiadores portugueses no Rio de Janeiro, ao assalto final aos fortes franceses na Guanabara. Acompanhavam-no, entre outros, o bispo Dom Pedro Leitão e os padres Luiz de Gran e José de Anchieta. Olha aí, outro santo. Durante a viagem rumo ao sul, que é o Rio, a frota tocou em todas as capitanias do Brasil para aumentar o número de combatentes, sobretudo índios leais à coroa portuguesa, arregimentados em grande parte pelos padres jesuítas. Azevedo visitou assim Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo, onde contatou jesuítas lá presentes e os instruiu sobre a melhor forma de ordenar a sua vida e tarefas no contexto do Brasil, de acordo com as constituições e regras da ordem. A frota chegou ao Rio de Janeiro em 18 de janeiro de 1567 e Azevedo assistiu aos ataques que expulsaram os franceses e seus aliados indígenas do reduto de Uruçumirim e da Ilha do Governador, bem como as exéquias de Estácio de Sá, mortalmente ferido nessas batalhas. Em fevereiro já estava em São Vicente, em São Paulo, onde passou 3 meses em consultas com o padre Manuel da Nóbrega. Concordaram ambos na necessidade de ser fundado um colégio no Rio de Janeiro, escrevendo nesse sentido a Dom Sebastião, que logo, no início de 1568, assinou a provisão real que determinava a criação desse colégio com 50 religiosos, providos à custa da minha fazenda. Azevedo ainda visitou Piratininga antes de regressar a Salvador em janeiro de 1568. Esse Piratininga é o atual São Paulo, tá? Aí assistiu à conclusão dos trabalhos de edificação de uma das alas dos colégios dos jesuítas da cidade, lá em Salvador, antes de embarcar com destino a Portugal, com a promessa de regressar ao Brasil não só com padres, mas com mestres de arte e ofícios, pedreiros e carpinteiros, a 14 de agosto. Inácio de Azevedo desembarcou no Cais da Ribeira em 31 de outubro de 1568 e partiu de seguida para Almerim, onde se encontrava a corte, a fim de agradecer a Dom Sebastião pela fundação do Colégio do Rio de Janeiro e propor o seu plano para o futuro da missão dos jesuítas no Brasil. Em março de 1569, partiu para Roma, acompanhando, na verdade, o novo embaixador português junto ao Papa Pio V, outro santo aí, São Pio V, João Telo de Menezes. Era seu propósito obter do Papa a concessão de privilégios pontifícios com a vista de facilitar a ação missionária no Brasil e também liberdade de ação para poder recrutar pessoal seleto que ele formaria para a futura ação aqui na América do Sul. A missão foi coroada de sucesso e o geral, São Francisco de Borja, confirmou a nomeação de Azevedo para provincial do Brasil. A 4 de julho, correspondendo ao pedido de Dom Inácio, Borja assinou uma carta que exortava os provinciais da Espanha a auxiliarem a empresa do Brasil, com gente escolhida de acordo com os critérios preconizados por Azevedo. Na última audiência que teve com o pontífice em finais de julho, acompanhados pelo geral São Francisco de Borja, Azevedo recebeu de São Pio V cartas para a família real portuguesa e 2 breves para o bispo e o governador do Brasil, exortando-os a colaborar com a atividade missionária dos jesuítas.
Azevedo partiu de Roma com destino a Gênova, de onde tomou o navio para Barcelona e visitou de seguida várias cidades na Espanha, recrutando já pelo caminho padres e também alguns leigos dispostos a auxiliá-lo no Brasil. Não pôde dirigir-se logo a Lisboa devido à epidemia de peste que graçava a cidade. Dado o perigo de contágio, o rei e a corte abandonaram também a capital. Azevedo foi-lhes no encalço e foi recebido por Dom Sebastião em Almerim. Entregou-lhe as cartas do Papa e obteve do rei a promessa que bancaria os custos da viagem para o Brasil de 20 pessoas que viessem a acompanhar Azevedo. No final do ano, voltou a encontrar o rei em Évora. Dom Sebastião frequentou neste período aulas de teologia na Universidade dos Jesuítas, na cidade, e reforçou sua anterior promessa, comprometendo-se a pagar a viagem de todos os missionários até o Brasil, o que, a 15 ducados por pessoa, significava uma soma total de até 4.000 ducados. Dom Sebastião também decidiu que uma parte dos direitos da Fazenda Real sobre produtos importados do Brasil fosse aplicada em benefício da colônia. Em sua visita a Roma, Azevedo estivera envolvido na questão do casamento de Dom Sebastião, sendo portador de mensagens secretas sobre o tema entre Lisboa e Roma. Desfeito o projeto de casamento com Isabel de Áustria, o monarca português parecera aceitar a ideia de um enlace com Margarida de Valois, irmã de Carlos IX da França. Mas o projeto não avançava, pelo que o confessor do rei, o jesuíta Luís Gonçalves da Câmara, teve a ideia de usar o prestígio de Azevedo para reavivar o assunto, levando Dom Inácio de novo à presença do rei para sugerir que este mandasse Azevedo a Roma em missão especial para concluir as negociações matrimoniais. Porém, a decisão do monarca foi de que se adiasse o assunto, o que liberou Azevedo para se dedicar em exclusivo para os preparativos para a sua viagem para o Brasil. No início de 1570, Inácio de Azevedo estava já na quinta do Vale do Rosal, perto de Almada, onde reuniu os noviços, que o acompanhariam na viagem, com o propósito de dar-lhes a necessária preparação, não só espiritual como também física, para as tarefas que iriam desempenhar no Brasil, num intenso trabalho que durou cerca de 5 meses. Na lista de seus acompanhantes estavam os nomes de 70 religiosos, 16 mestres seculares de artes e ofícios e outras cerca de 30 pessoas entre trabalhadores com famílias e pretendentes à vida religiosa, para um total superior a 100 indivíduos. Era, assim, a mais numerosa expedição de missionários até então constituída em Portugal, tendo por destino suas conquistas ultramarinas. Partiu, enfim, para o Brasil a 5 de junho de 1570, na frota de 7 naus e uma caravela comandada pelo novo governador, Dom Luís Fernandes de Vasconcelos, nomeado para substituir Mendes Sá na Bahia. Inácio de Azevedo e mais 39 companheiros partiram a bordo do navio mercante Santiago, enquanto os demais companheiros seguiam em vasos de guerra. Vasos são os navios. Na sua última carta a São Francisco de Borja, escrita 3 dias antes da partida, Azevedo dava-lhe conta de muita gente, homens, mulheres e órfãos, que o rei Dom Sebastião estava enviando na frota para povoar a terra do Brasil. 7 dias depois, chegavam à Ilha da Madeira, onde, a 13 de junho, o capitão da Santiago decidiu partir isoladamente para a próxima escala, nas Ilhas Canárias, pois tinha urgência em lá descarregar e receber mercadorias, e o governador nomeado não mostrava ter pressa para deixar a Ilha da Madeira. A viagem isolada para as Canárias era especialmente perigosa, estando o mar infestado de corsários franceses com embarcações muito mais rápidas do que a lenta nau portuguesa. E no dia 15 de julho de 1570,
perto da ilha La Palma, a Santiago foi atacada por uma frota de 5 velas e 300 homens, comandada pelo corsário huguenote Jacques de Suard. Huguenotes eram os franceses protestantes. Com apenas 30 combatentes a bordo, a nau portuguesa tinha escassas hipóteses de ganhar o combate. Depois de trocas de artilharia, a Santiago foi abalroada e abordada por dezenas de corsários, que a dominaram após combates corpo a corpo. Os huguenotes pouparam parte da tripulação, mas massacraram os 40 jesuítas chefiados por Inácio de Azevedo, lançando depois os corpos ao mar. A morte do jesuíta e missionário Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros às mãos de corsários calvinistas foi o mais numeroso martírio coletivo da era moderna e teve grande e imediata repercussão numa Europa dilacerada por guerras de religião, onde se assistia ao rápido aumento das missões católicas nos continentes americano, asiático e africano. Logo em 1571, no dia 7 de julho, Pio V honrou os 40 mártires, referindo seu martírio voluntário na breve Dum Indefese. Segundo a tradição, São Francisco de Borja encomendava-se diariamente aos 40 mártires, ou seja, rezava por eles, dando início assim ao culto que levaria a sua beatificação por Pio XI em 1854, decorrendo, entretanto, os processos para a canonização. Se no curto prazo a perda humana e material do martírio constituiu um revés para os jesuítas no seu projeto de evangelização dos índios brasileiros, na prática, a vontade de emulação dos 40 mártires do Brasil rapidamente deu um novo impulso e vitalidade ao movimento a favor das missões desenvolvidas por Inácio de Azevedo durante sua vida. E, na Ásia, o seu irmão mais novo, Dom Jerônimo de Azevedo, governador do Ceilão, de 1594 a 1612, acabou como que prosseguindo a sua obra no outro continente ao abrir as portas aos jesuítas e as suas missões no território atual do Sri Lanka. Então, você vê que a história do Brasil também é regada pelo sangue dos mártires. Tivemos aí no início da evangelização aqui no nosso país o testemunho através do sangue do Beato Inácio de Azevedo e de seus 39 companheiros mártires, que deram início assim a uma grande obra de evangelização que chega até nós, né? A gente ouve aqui, né, nomes conhecidos, né, outros santos como São José de Anchieta, né, que já tratamos aqui no nosso programa, o apóstolo do Brasil, e de tantas outras personalidades que são tão importantes para o desenvolvimento da fé católica aqui no Brasil. Por isso, peçamos a intercessão do Beato Inácio de Azevedo e de seus 39 companheiros mártires, para que interceda por nós, interceda pela igreja no Brasil, interceda pelas obras missionárias, interceda por cada um de nós, para que, a exemplo do seu testemunho de sangue, nós também possamos dar o nosso testemunho com a nossa vida nesta terra de Santa Cruz, nesta terra que é sim terra de santos, terra de testemunho fecundo, de testemunho eficaz da graça de Deus em nosso meio. Por isso, encerramos assim o nosso programa. Se você gostou da história de Inácio de Azevedo e dos seus 39 companheiros mártires, compartilhe o nosso programa lá nas redes sociais. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com o nosso Rio em Santidade aqui na Rádio Catedral e também nas nossas plataformas de podcast. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente na nossa Rádio Catedral e ficaremos agora com a oração do Ângelus com o nosso querido cardeal Dom Orani João Tempesta, e semana que vem estaremos aqui novamente. Até a próxima, excelente domingo, não se esqueça, domingo sem missa, semana sem graça, e fiquemos todos em paz e com Deus, e voltamos semana que vem, se Deus quiser.
O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.